Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos começar mais uma aula. Vamos falar hoje de limpadores especificamente, dentro da nossa disciplina de cosmetologia, tá? Eu propus para vocês algumas alterações. A partir de agora, a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente dentro daquilo que a gente vinha trabalhando. A gente vinha trabalhando problemas de pele associado aos cosméticos, tá? Eu vou jogar isso um pouquinho para a nossa área de dermatologia, já que eu consigo dar as duas disciplinas para vocês, então eu consigo fazer um pouquinho esse jogo, tá? E a partir de agora, na cosmetologia, para ficar um pouco mais direto e direcionado, para que vocês tenham todo aquele conteúdo que eu tinha proposto para vocês lá no começo do semestre, tá? Para que a gente chegue ao nosso objetivo final. Eu propus algumas alterações, então agora a gente vai falar de grupos específicos dentro dos cosméticos, tá? E hoje os limpadores é o primeiro tema que nós vamos abordar. Para a próxima aula, se eu não me engano, vai vir hidratantes, depois antioxidantes, então nós vamos falar dos ativos, dos agentes, dentro desses grupos especificamente, tá? Eu acho que vai ficar um pouco mais direto, um pouco mais dinâmica as nossas explicações, as nossas aulas, e acredito que vocês vão conseguir aproveitar melhor, ok? Então, dado essa introdução, vamos lá para o que interessa, né, gente? Então, os limpadores, quem são os limpadores? São aqueles agentes que vão trabalhar na limpeza de nossa pele e dos cabelos especificamente e, obviamente, tá? A nossa aula hoje está dividida entre definição, nós vamos ver quem são os limpadores, como eles atuam, quem são eles, que são os nossos surfactantes, tá? Vamos ver como esses agentes trabalham nos produtos para a pele e como esses agentes trabalham nos produtos para os cabelos, tá bem? Eu pretendo dividir esse vídeo em 3 partes, para que não fique muito longo, fique cada vídeo perto de 20 a 25 minutos. Tentarei fazer assim, porque eu acredito que senão os vídeos ficam muito longos, ficam muito cansativos, nem vocês, nem eu conseguimos aproveitar, tá bom? Vamos lá então. Para definição, ok? O que é e quem são esses limpadores? O processo de limpeza da pele e dos cabelos ocorre a partir da utilização de substâncias conhecidas como surfactantes. Eu acabei de dizer para vocês que reduzem a tensão superficial da água por atuarem na interface líquido-gás e, desse modo, tornam miscíveis em água a gordura existente na pele. O que eu estou dizendo nesse parágrafo é que a ação dos surfactantes é qual? Única e exclusivamente fazer com que a água tenha uma interação maior e melhor com outros compostos que, para a gente, como alvo, temos quem? A nossa gordura, tá bem? Então, os surfactantes, eles vão causar pequenas ou trazer pequenas alterações na tensão superficial da água e, com isso, promover uma melhor interação da água com a gordura, ok? A emulsão resultante desse processo remove substâncias indesejáveis da pele. Que emulsão, gente? Água mais óleo, ok? Como sujeira, sebo e micro-organismos, além de células córneas esfoliadas, que são esfoliadas naturalmente, que são renovadas diariamente pelo nosso corpo, tá? Contribuindo para o rejuvenescer a pele. A água, isoladamente, consegue remover cerca de 65% da sujeira e óleo da pele, não sendo muito efetiva na remoção dos outros ou de todos os óleos da nossa pele. Então, se você só lavar seu rosto com água, você estará aí limpando por volta de 65% da sujeira do seu rosto, ok? Isso é suficiente? Não. A gente precisa de outros compostos, a gente precisa desses surfactantes, a gente precisa desses detergentes, ok? Atuando para que a gente tenha uma remoção melhor da sujidade e da oleosidade da nossa pele. Tudo bem? O limpador não deve ser irritante, não deve danificar a pele e muito menos diminuir ou atrapalhar a barreira hidrolipídica que nós temos na nossa pele. Certo, gente?
Então, pensando, se você usa um surfactante muito forte, muito potente, com uma ação limpadora muito eficiente ou muito forte, você pode acabar promovendo aquilo que a gente chama de feedback negativo, ok? Ou efeito rebote para a nossa pele, que é a retirada total da gordura, ou do sebo, ou da oleosidade, e com isso faz com que o nosso corpo produza mais óleo, e além de tudo, você pode causar irritação na sua pele, além de descamações e outros processos que para a gente não são interessantes, tá? Então tem que ter muito bem claro essas diferenças de que você não vai usar, por exemplo, o detergente da pia da cozinha para lavar o rosto. Ele é muito forte, não vai dar certo, ok? Vamos falar agora então e ver quem são esses surfactantes e o porquê que eu não posso usar o detergente da cozinha para lavar o rosto, ok, gente? Surfactantes, então, nada mais são do que, e por que eles trazem esse nome, palavra derivada da contração da expressão Surface Active Agent, que significa literalmente agente tenso. São compostos caracterizados pela capacidade de alterar as propriedades superficiais e interfaciais de um líquido. Só para isso, tá? Então, qual a capacidade dele? Alterações na superfície, superficiais e interfaciais, ou seja, dentro daquele composto, ele traz alguma alteração, certo? A ação desses surfactantes. Os surfactantes, eles são anfifílicos. Isso quer dizer o quê? Eles são compostos com estrutura molecular especial que consiste em um grupo hidrofílico, polar, que é a cabeça dele, e um grupo lipofílico apolar, que é a cauda dele. Lembrando que hidrofílico é aquilo que gosta de água. Hidrofílico que gosta de água é polar. E no nosso surfactante é a parte da cabeça do surfactante, tá? O lipofílico é aquilo que gosta de gordura, tem afinidade por gordura. Lipofílico, gosta de gordura, é apolar, tudo bem? E é a cauda do nosso surfactante. Outra propriedade fundamental dos surfactantes é a tendência de formar agregados chamados micelas em meio aquoso. Nas micelas, a porção lipofílica das moléculas fica orientada para o interior e apenas os grupos polares ficam com a parte externa em contato com a água. Imagine então essas micelas como se fosse uma esfera, como se fosse uma bola, tá? Então, no interior dela estão as cabeças do nosso surfactante e a parte exterior dela é a cauda. Então, a parte interior é aquela que vai ter a gordura, que vai puxar, vai atrair, vai trazer a gordura para dentro dela e prender essa gordura lá dentro, ou esse óleo. E a parte de fora, que é a parte polar, que gosta de água, vai ter o contato com quem? Com a água. Eu já falei isso para vocês algumas vezes nas nossas aulas, mas isso é só para a gente relembrar. Daqui a pouco eu vou mostrar o desenho para vocês para a gente ver como é que isso se dá realmente, tá bem? Fazendo um adendo aqui à nossa aula, esse é um assunto que depois eu vou abordar, vou falar bem rapidamente hoje, mas quando a gente pensa em água micelar, é exatamente isso que a gente está falando, tá bom? Água micelar nada mais é do que água com surfactantes específicos que têm muita facilidade de criar micelas e são extremamente interessantes no uso para remoção de sujidade. Uma, porque eles são de fácil aplicação, você não precisa do enxágue, e dois, que eles podem ser usados tranquilamente para peles mais sensíveis, porque são surfactantes com baixa interação ou com baixo poder de limpeza, mas são extremamente eficazes, tá? Então, eles vão ter baixa irritabilidade e com muita eficácia, associado ao nosso famoso algodão
Então, ele vai conseguir retirar muito bem a sujidade da nossa pele com um mínimo de irritação. Então, a água micelar é um composto muito interessante, é um produto muito interessante, que depois a gente vai falar um pouquinho deles, tá bom? O sebo, então, e a sujeira são envoltos no centro da estrutura da micela, circundados pela porção lipofílica, enquanto a porção hidrofílica por fora é solúvel em água e passível de remoção com enxágue. Forças eletrostáticas concentram os compostos hidrofílicos junto à superfície das micelas e os compostos lipofílicos podem ser solubilizados no seu interior. Então, é o que eu acabei de falar. O óleo vai ser armazenado, a oleosidade vai ser trazida para dentro dessa micela e a parte de fora, que é hidrofílica, que gosta de água, vai ficar esperando a água passar por ali. Na hora que a água passa, ele remove aquela micela, levando embora o óleo que estava ali, ok? Então, é dessa forma que utilizamos os limpadores com surfactantes. Vamos ver lá, então, o desenho. Nós vamos ter aqui, trazer o mouse para cá. A estrutura, a parte do corpo, que é lipofílico, ok? E a parte da cabeça, que é hidrofílico, que gosta de água, gosta de gordura, ok? Vamos ver aqui, ó, nesse recipiente, nós vamos ter lá os surfactantes todos, interação com a água, ok? Olhando aqui de novo, ó, hidrofílico, interação com a água, nós estamos aqui no meio aquoso, tudo bem? E lá no meinho nós vamos ter a nossa gotícula de óleo, certo? Ele vai circundar, ele vai como se fosse abraçar a gotícula de óleo e vai criar e deixar no meio dela, no meio dessa micela, a nossa gotícula de óleo, ok? No meio aquoso. Vocês lembram lá da parte de emulsão? Água em óleo, óleo em água? Muito parecido com isso, tá? Só que lá você acaba usando outras tecnologias para que você consiga fazer isso. Aqui você só usa um surfactante. A propriedade dele é essa, de circundar o óleo e formar micelas, tá? Pensando, isso aqui é uma micela, ela está aberta, tá bem, gente? A gente está vendo ela está aqui, nós cortamos ela aqui no meio e estamos vendo o pedaço dela assim, ok? Lembrando que uma micela, ela é tridimensional, ela é como se fosse realmente uma esfera, tá? Como se fosse uma bolinha, certo? Vamos seguindo então. Os surfactantes, também conhecidos como tensoativos ou detergentes, são os ingredientes-chave na formulação de um limpador. Ou seja, alguém me perguntou, e eu não me lembro quem, me perguntou da parte de cabelo, se o ativo era o lauryl sulfato de sódio. E eu falei que sim e que não. Se a gente pensar como limpador, sim, o lauryl sulfato de sódio, ele é o nosso ativo. Mas quando a gente fala em shampoo, e a gente vai falar deles lá na frente, a gente vai entender que os ativos são aqueles compostos a mais, extratos vegetais e tal, que são denominados os ativos, tá? Mas enquanto limpadores, se você não tem um tensoativo, se você não tem um surfactante, se você não tem o detergente, ele não é um limpador, ok? Então, basicamente, originalmente, o ativo de um limpador é o seu surfactante. Certo, gente? Existem duas grandes classes de surfactante. Os naturais, que são os sabões, e os sintéticos, que são os synthetics, ou synthetic surface. Como eles funcionam? Um é natural e o outro é sintético. Um existe na natureza, normalmente derivado das saponinas. As saponinas são compostos que compreendem e que estão dentro de uma porção de plantas, de uma porção de raízes, tá? E eram retirados daí os sabões naturais, tá? Mais saponina, menos saponina,
E os sintéticos, obviamente, são aqueles criados pelos seres humanos. Ok, minha gente? Tipos, então, dos surfactantes. Existem alguns. Quais são eles? Os aniônicos, os catiônicos, os anfotéricos e os não iônicos. Nossa, Danilo, para que tanta coisa? Para que tanto nome diferente? Vamos ver. Cada um tem a sua especificidade e cada um tem mais ou menos poder de limpeza, tá? Tipos, então, de acordo com a carga elétrica do grupo polar hidrofílico, a cabeça do nosso surfactante vai mudar a polaridade, ou seja, vai mudar a carga elétrica de acordo com cada um, tá? Sendo assim, eles acabam sendo classificados em aniônicos, catiônicos, anfotéricos e não iônicos. Vamos ver lá os aniônicos, como eles funcionam. São grupos polares hidrofílicos carregados negativamente. Ok? Como, Danilo? Lá na estrutura dele, no finzinho, tem um átomo que traz carga negativa, tá bem? Como com solubilidade fácil em água, boas propriedades espumíferas e umectante, bem como capacidade excepcional de detergência. Trata-se de surfactante primário dos limpadores e são muito utilizados, embora sejam irritantes potentes para a nossa pele. Também são utilizados em limpadores de limpeza corporal e shampoos. O primeiro detergente aniônico usado foi o sabão. Posteriormente surgiram os detergentes aniônicos sintéticos, tá bem, gente? Um exemplo desse grupo é o lauril éter sulfato de sódio, o lauril sulfosuccinato de sódio, o lauril sarcosinato de sódio e o lauril éter sulfato de amônio. Tá bem, meu povo? Isso a gente encontra muito. A gente encontra os lauril sulfato de sódio nos nossos detergentes de pia da cozinha. A gente consegue ver o lauril éter sulfato de sódio, às vezes nos shampoos, em baixa quantidade, associado a um outro grupo de surfactantes que a gente vai ver, tá? Então, eles são, sim, bastante utilizados nos cosméticos, mas não só eles, tá? Eles estarão sempre associados com outros surfactantes, porque só eles teria que ser usado uma quantidade um pouco maior do que hoje o indicado, né, para o contato com a pele, e com certeza traria uma irritação muito grande, visto que se você usar lá o detergente da pia da cozinha para lavar a mão, ainda mais agora, nesse período que a gente está, depois da quarta ou quinta vez que você lavar só as mãos com esse detergente, você já vai começar a sentir a mão coçar, a pele irritar e todos esses processos, tá? Porque ele tira demais a oleosidade da nossa pele, ok? Vamos para o próximo. Tem uma coisa aqui que é importante a gente ver antes de dar continuidade. Eu falei para vocês que ele tem propriedades espumíferas e umectantes. Espumífera, produtor de espuma, produz muita espuma, tá? Depois nós vamos ver, será que é bom? Será que é ruim? Todo esse tanto de espuma. E umectante. Vocês lembram lá? Quem é o umectante? Para que serve o umectante? Qual a função do umectante? E tinha um outro cara também, como que ele chamava? Emoliente? Era isso? Então vamos lá ver? Vamos relembrar, minha gente, quem eram eles, tá? Vamos lá. Jogando na tela aí para vocês. Emoliência, tá? Finalidade de suavizar, amaciar e flexibilizar a pele. Eles diminuem a perda transepidérmica da água, mantendo a hidratação do extrato córneo. Exemplos:
óleos e silicones. Vocês se recordam que eu tinha falado para vocês que os emolientes eles têm a capacidade de criar como se fosse um filme na superfície da pele e não deixa que a pele evapore, ou melhor, que a água evapore da pele? Ok? Vocês lembram daquele processo do twin, que é a perda de água interna da pele? Que a gente tem, a evaporação normal. Então, os emolientes vão criar como se fosse um filme, por isso que normalmente eles são derivados de óleos e silicone, para que impeça a saída ou a perda da água por evaporação. Emoliência, tá? Umectância, que é o caso aqui do que eu estava falando para vocês dos aniônicos. Umectância, além de prevenir a perda da água, também mantém e atrai a umidade para a superfície da pele. Então, eles vão prevenir a perda de água, mas principalmente eles vão atrair, eles têm a propriedade, eles são higroscópicos. Você lembra que eu falei para vocês? Ele atrai a água para eles, como sal. O sal não é umectante, tá? Quer dizer, ele é extremamente umectante. Ele vai trazer tanto que ele vai desidratar a sua pele, tá? Ele traz a água para perto dele. Os umectantes têm essa função. Ele vai trazer a água para perto dele, tá? Para manter a superfície da sua pele hidratado, ok? Um exemplo disso é a glicerina, o depantenol e o nosso querido ácido hialurônico. Ok, minha gente? Vamos voltar para os slides, então. Visto isso, voltemos lá e continuamos. Já falamos, então, dos surfactantes aniônicos e agora nós vamos para os surfactantes catiônicos. Vou tomar um golinho de água. Os catiônicos, então, são grupos polares hidrofílicos carregados positivamente. Os aniônicos eram negativamente, os catiônicos são positivamente, tá? Com carga limitada para a remoção do sebo. Eles já não são tão fortes quanto os aniônicos, tá? Não produzem espuma abundante. São ainda irritativos, assim como os aniônicos, e também são citotóxicos. Baixa citotoxicidade, mas ela existe, tá? Tem atividade bactericida contra uma ampla variedade de micro-organismos, podendo ser usados como conservantes ou preservantes em vez de surfactantes. São utilizados como agentes condicionantes em produtos para cabelos e como agentes antistáticos em shampoos. São também utilizados para limpar feridas e queimaduras cutâneas e para desinfecção de instrumentos médicos. Um exemplo é o cetrimida, que é usado entre 0,1% a 1%, para vocês verem a capacidade dele, tá? Contra agentes microbianos. Eles são utilizados para desinfecção de instrumentos médicos, tá? E como conservantes em produtos oftalmológicos, como o cloreto de benzalcônio. Você vai usar ali de 0,5% a 2%. Se vocês pegarem também o cloreto de benzalcônio, ele está num monte, servindo como conservante de um monte de líquidos dentro da indústria farmacêutica, tá? Se você pegar os colírios, os mais simples, você olha lá, tem o agente clarificante. Se pegar, por exemplo, um Lerim da vida, ele vai ter lá um agente clarificante, que é esse que ele vai causar vasoconstrição, por isso que você vai ficar com os olhos bem branquinhos, tá? E cloreto de benzalcônio. Para que serve o cloreto de benzalcônio, Danilo? Conservante. Porque senão aquela solução vai se perder rapidamente, criar micro-organismo, você vai pingar aquilo no seu olho e aí a coisa vai piorar e vai ficar muito ruim. Certo? Então, o cloreto de benzalcônio, nesse momento, vai servir exatamente para isso. Tanto que se você chacoalhar lá o vidrinho, você vai ver que ele vai formar espuma. E é porque você tem ali um surfactante catiônico. Cloreto de benzalcônio. Ele não está ali para limpar nada. Ele está ali para servir como conservante único e exclusivamente.
São incompatíveis com os surfactantes aniônicos, pois ambos se neutralizam e perdem a sua atividade. Obviamente, um é negativo, outro é positivo, você junta os dois, vai anular, certo? Então, ele não pode ser usado com compostos aniônicos e os aniônicos não podem ser utilizados com compostos catiônicos. Incompatibilidade total. Ótima perguntinha para a prova, hein? Então, vamos lá. Quem são os exemplos? Os amônios quaternários, ou os quaternários de amônio, cloreto de cetrimônio, o cloreto de bentrimônio, o metosulfeto de bentrimônio e o cloreto de esteralcônio e uma gama de outros produtos, tá? Mais para frente, quando a gente for falar de produtos para pele e produtos para cabelos, especificamente shampoos e condicionadores, a gente vai voltar a falar deles, tá? Tem uma coisa que eu quero falar importante aqui. Vamos pensar aqui, ó. Eles são usados como agentes condicionantes em produtos para cabelo e como agentes antistáticos em shampoos. Por que isso, gente? Por que vocês acham que ele vai ter essa função? Lá quando a gente falar de cabelo, a gente vai voltar e falar dela, mas pensem nisso, ok? Vamos seguir. O outro surfactante são os anfotéricos. Os anfotéricos, eles, diferentemente ou igual ao aniônico e catiônico, eles possuem as duas cargas, tanto o negativo como o positivo. Como isso, Danilo? Você não falou que se está um e se está o outro, eles se anulam? Sim, só que não são as duas cargas ao mesmo tempo. Quando você tiver em pH alto, bem acima de 7, pH 9, pH 10, ele vai se comportar como um agente aniônico, ou seja, com carga negativa. Se ele tiver em meio a um pH baixo, 5, 4, 3,5, ele vai se comportar como um catiônico, ou seja, com carga positiva, certo? Ele apresenta boa capacidade de limpeza, de produção de espuma e propriedades antissépticas. A tolerabilidade cutânea e mucosa são excelentes, ou seja, ele causa pouca irritabilidade, ele quase é nada citotóxico, tá? Isto é, ele não é irritante nem para os olhos. Entenderam? Não é irritante para os olhos. São utilizados com certeza em shampoos e produtos para crianças, tá? São muito utilizados como limpadores líquidos, géis de banho, limpadores corporais hidratantes, produtos para barbear, shampoos, cremes dentais e detergentes para lentes de contato. Tudo bem? Apresentam estabilidade diante de outros tensoativos, flexibilizando a combinação com outros surfactantes, outros detergentes, outros ativos, tensoativos, pela compatibilidade em diferentes pHs. Então, ele é aquele coringa, porque ele vai atuar tanto com carga negativa quanto com carga positiva. Então, ele vai se dar muito bem com outros surfactantes. E eles são extremamente utilizados numa porção de produtos, tá? Você vai ter, em alguns produtos, surfactantes catiônicos, mais os anfotéricos. Você vai ter outros produtos com surfactantes aniônicos, que você quer um pouco mais de poder de limpeza, com anfotéricos, tá? O anfotérico vai estar o tempo inteiro nas formulações, ok? O exemplo deles é os imidazolinas e as betaínas. Lembra lá? Cocoamido benzil betaína é um deles. Super utilizado no shampoozinho Johnson & Johnson para criança e nos shampoos que a gente usa também. Pode olhar lá no shampoo que você usa, olha lá atrás que você vai ver que tem lá cocoamido benzil betaína, tá bom? Os não iônicos, quem são eles?
não apresentam grupo polar carregado, sendo desse modo compatíveis com todos os outros tipos de surfactantes. Eles não possuem carga, ok? São bons limpadores, têm capacidade de dispersão e emulsificação, porém fazem pouca espuma. Dentre os surfactantes, esses são mais suaves, apresentando baixo poder de irritação e toxicidade. Não são utilizados isoladamente e é o segundo grupo mais usado na prática após os detergentes aniônicos, em especial como detergentes secundários em combinação com os aniônicos. São também utilizados como espessantes em shampoos, como emulsificantes e agentes de dispersão em cosméticos, produtos farmacêuticos e alimentos. Como eles não têm carga elétrica, eles não vão ter nenhum tipo de incompatibilidade. Então, eles são extremamente utilizados em outros compostos, não só para limpeza, tá? Mas outros compostos para espessantes e etc. e tal, dentro da indústria de alimentos e de cosméticos. Uma coisa que a gente tem que levar aqui em consideração é que ele é bastante utilizado com os detergentes ou surfactantes aniônicos. E por que isso, gente? Como ele é o mais fraco, entre parênteses aí, dos surfactantes, ele vai ser bastante utilizado como um efeito antagônico aos detergentes aniônicos. Como eles são compatíveis, você vai colocar um detergente que tem um poder muito forte de limpeza e um que tem um poder mais fraco de limpeza, para que você tenha ali um detergente, para que você tenha um produto ali mediano, tá? Com baixa irritação, mas com alta eficácia, certo? Por que ele não é usado com os catiônicos? Porque os catiônicos já têm uma propriedade de limpeza menor. Então, você vai usar com um produto que tenha menor ainda, às vezes o produto não se torna tão bom assim, ok? Então, por isso que ele acaba sendo utilizado para um grupo específico e não para outro. Mas não tem problema nenhum de ele ser usado, de você no shampoo especificamente, não tanto em produtos de limpeza para o rosto, para a pele, mas mais em shampoo, você vai encontrar ali um surfactante aniônico, um surfactante anfotérico e um surfactante não iônico. Com certeza você encontra esses três, tá bem? Exemplos dele, o coco-anfocarboxilglicerinato, o decil poliglucósico, álcool cetialírico, álcool estearílico, cocoato de glicerila, glicerila, gente, desculpa. Polissorbato 20 e polissorbato 80. De vez em quando a língua dá umas enroscadas, né? Gente, já tem 30 e poucos minutos de vídeo. Eu vou parando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar de pele e no outro de cabelo especificamente. Tá joia? Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.